A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Espero que essa paz alcance a todos nesta noite, né? Eu estava aqui meditando na palavra de Deus e eu disse, deixa eu mandar um alô para as pessoas que estão me vendo e me ouvindo, né? E vou ler aqui alguns versículos na palavra de Deus para que a gente possa se alimentar da palavra e se firmar na promessa de Deus em nossas vidas. Os irmãos sabem que nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, o qual nunca passamos por esse período tão difícil. Mas acreditando em Deus e na promessa dele em nossas vidas, então estejamos firmes na palavra, porque fiel é aquele que nos prometeu. Então aqui no livro, desculpe irmãos, aqui no livro de Mateus, né, no capítulo 4, eu vou ler aqui alguns versículos da palavra de Deus, né? Quando João Batista veio anunciar Jesus Cristo, mostrando o caminho para o povo, ele começou a batizar as pessoas para que se arrependessem dos seus pecados. E Jesus estava em Nazaré, aliás, Jesus estava na Galileia, e ele foi até o Jordão para ser batizado por João. Louvado seja o nome do Senhor. Após o batismo, Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. E quando ele saiu do deserto, né, que venceu o diabo, que o diabo é derrotado mesmo, ele veio para Nazaré e ouviu que João tinha sido preso. Então ele voltou para a Galileia. E diz a palavra de Deus no capítulo 4 e o versículo 16, nos diz que o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz. E aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus por isso. Observa aqui, meus irmãos, meus amigos, que o objetivo de Deus, desde o início, foi salvar a humanidade, foi salvar o povo. Quando Deus criou o homem perfeito, que o homem veio a pecar, porque desobedeceu a Deus, mas ali Deus já tinha a promessa de restaurar o homem de novo, após o pecado. Então, ali mesmo, em Gênesis 3,15, ele prometeu que viria um da mulher e resgataria novamente o povo. Por isso que o povo de Israel, eles estavam em trevas, porque estava aquele silêncio sem a voz de Deus. E se a gente observa, meus amados irmãos, que no versículo 23 nos diz que e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos,
os paralíticos e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Vocês observem a necessidade do povo que estava sem Deus, nas trevas, quando ouviu falar de Jesus, quando ouviu a pregação de Jesus. Então, eles glorificavam o nome do Senhor, porque ele havia se lembrado deles. E os irmãos observam aqui a preocupação de Deus com a humanidade, mandando Jesus Cristo para salvar o povo, para que o povo se arrependesse dos pecados. E hoje, meus amados, não é diferente, não. Muitos estão em trevas. E que trevas estão? Então, e nós, como conhecedores da palavra de Deus, como eleitos de Deus por vontade dele, nós estamos no lugar de levar esta mensagem às pessoas, ao povo, ao mundo. E hoje, com a ajuda da internet, a palavra de Deus alcança o mundo. E muitas vezes estamos perdendo essa oportunidade de falar para o povo que o mundo está nessa pandemia louca, a morte não para de morrer gente. E precisamos orientar o povo, falar ao povo, tenha ânimo, que existe uma solução. Se você está sofrendo hoje, mas amanhã você terá um sucesso, amanhã você terá uma vitória, porque Deus prometeu para todo aquele que crê. Ele prometeu a vida eterna. Então, se nós vivemos aqui, passando necessidade, sofrendo, angustiado, apavorado com tudo, e morrer sem Deus, meu Deus, que será da humanidade? Então, cabe a nós, conhecedores da palavra de Deus, pregar a palavra. Bote todo dia um versículo nas redes sociais. Diga que Jesus salva, porque essa doença, essa pandemia, esse vírus que está espalhado no mundo, irmão, não é brincadeira, não. Muitos estão vivendo como se nada tivesse acontecendo. Vamos ficar alerta, vamos ficar atento. Leia a palavra de Deus, leia a Bíblia Sagrada, porque Deus avisou tudo através da palavra dele. Então, se você não ler, não meditar na palavra, você vai ficar ignorante através da palavra do Senhor. Então, precisa você ter conhecimento que tudo que Deus prometeu, ele vai cumprir. E aqui no capítulo 5 de Mateus, onde ele começou no Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, né? Ensinando ao povo muitas coisas, irmão. Falando nas bem-aventuranças, muitas coisas Jesus falou, ensinando ao povo, aos discípulos. Ele ensinou que os discípulos eram o sal da terra e era a luz do mundo, e foi explicando tudo para ele, porque nosso tempo é curto, não tem como a gente deixar bem explicadinho. Então a gente vê aqui que ele fala sobre o cumprimento da lei e dos profetas, que ele disse que não veio para destruir a lei. Não, ele veio para cumprir a lei. A lei. Louvado seja o Deus. E então o Senhor Jesus, ele começou a ensinar no capítulo 6, que é sobre a continuação do Sermão do Monte, que ele fala sobre esmola, sobre oração, sobre jejum, ensina muitas coisas. Então ele fala aqui, ó. Eu acho maravilhoso aqui, no versículo 19, onde ele fala sobre o tesouro no céu, o olho puro, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida. A gente se preocupa com tudo. Então ele diz no versículo 19, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem
tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Louvado seja. Irmão, observa aqui uma coisa. Nós estamos vivendo num tempo que você não pode gastar o dinheiro, você pode ter fortuna, você não tem como gastar. Você está aqui preso dentro de casa, não pode sair na rua, só se for uma necessidade grande. E muitas vezes a gente está tão envolvido com o mundo, com as coisas materiais, juntando uma coisa aqui, juntando ali. Quantos não tem uma poupança gorda sem poder gastar? Juntando aí os ladrões, agora abriu a porta do inferno mesmo, que nunca vi tanto ladrão. Então, roubando o que você trabalhou anos e anos, e muitas vezes você quer fazer algo para você, para a sua família, mas você fica guardando ali. Então, e Jesus aconselhou, não ajunte tesouro na terra não, que o ladrão rouba, a traça rói. Então, e nós não estamos dando valor à palavra do Senhor. Mas nós temos que ter muito cuidado, irmão. Veja, pelo amor de Deus, leiam a Bíblia. Procure o que Deus quer conosco através dessa praga tão feroz. Então, se volte cada dia para Deus. Bota um versículo todo dia, um versículo que anime, um versículo que levante o povo, que ele tenha esperança. Veja os cristãos, por exemplo. Eu fico feliz quando eu vejo aquelas palavras maravilhosas. Hoje eu estava assistindo o culto à tarde, né, da nossa igreja Assembleia de Deus, aqui em Paulo Afonso, na Bahia, e eu observando meu pastor falando aquela palavra maravilhosa. E essa palavra está lá guardada. Você pode ouvir a hora que você quiser. Então, ânimo, meus irmãos. Levante-se. Vamos deixar essa comodidade. Vamos anunciar Jesus Cristo enquanto a gente pode, enquanto você tem. Nós somos pessoas felizes, privilegiados, porque moramos num país livre. Nós podemos fazer o que a gente quer, ninguém proíbe. Quantos não tem por aí que não consegue ler uma Bíblia, quando lê um versículo escondido, ou então rasgando um pedacinho da Bíblia e coloca no bolso, aí escondidinho ali, um lê, depois dá para o outro, e nós temos toda a liberdade de dizer Jesus Cristo salva. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Deus enviou Jesus Cristo para nos tirar das garras do maligno, que ele está aí destruindo, achando que está vencendo. Mas ele é um derrotado, porque a sentença dele foi decretada. Então ele está por aí até chegar o tempo, mas ele está com a sentença decretada. Meus irmãos, eu vou parar por aqui, porque é rápida a palavra que a gente passa assim para os irmãos, né? E que estou com muita saudade de meus irmãos, de abraçar. Sinto saudade quando a gente saía do culto, que ficava ali na calçada conversando com os irmãos. Mas tudo isso vai passar. Vai passar porque Deus, ele é bom. Então, vamos orar uns pelos outros, vamos orar pelo mundo e vamos orar pela nossa nação, nosso amado Brasil. Aqueles que estão querendo destruir, vamos orar por eles, entregar eles na mão de Deus, nada de crítica, nada. Vamos mostrar que somos um povo diferente, um povo que quando abre a boca sai palavra boa, palavra que edifica, palavra que santifica. Então eu paro por aqui, meus amados, meus amigos, meus irmãos, que Deus em Cristo nos guarde, nos livre, que essa pandemia está matando muita gente, mas Deus pode nos guardar, porque Ele pode fazer tudo o que Ele quiser, porque tudo foi criado por Ele. Então está no domínio e no controle dEle. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Amém.